Oi, pessoal. Então, a aula de hoje é referente ao infarto agudo do miocárdio. Nós discutiremos um pouco da fisiopatologia e, em seguida, eu irei apresentar o diagnóstico de enfermagem e irei abordar algumas considerações relacionadas à assistência de enfermagem ao paciente infartado. Então, o infarto agudo do miocárdio, o que é, né? Qual que é a definição? Eu posso usar ele como uma necrose miocárdica resultante de uma obstrução aguda de uma artéria coronariana, como eu posso considerá-lo também como uma síndrome coronariana aguda, que é causada por quê? Pela redução de uma irrigação sanguínea por uma artéria da coronária, que faz o quê? Ela automaticamente leva a uma isquemia e a necrose miocárdica. A sua localização, aonde ocorreu esse infarto, vai depender muito do vaso que foi afetado. Como eu havia dito, ele é definido como uma necrose, uma condição clínica consistente. Essa condição, ela pode ser atendida por meio de uma elevação de biomarcadores cardíacos. O que significa isso? Significa que nós temos marcadores cardíacos, que são marcadores séricos da lesão miocárdica, da onde ocorreu essa lesão, né, que nós consideramos como enzimas cardíacas. Então, por exemplo, nós temos enzimas cardíacas relacionadas a CK, CKMB. Então, nós temos ainda componente celular, a troponina 1, a troponina T. O que vai acontecer? Essas enzimas cardíacas, elas são marcadores que são liberados ali na corrente sanguínea após a necrose das células desse miocárdio. E aí esses marcadores eles vão surgir em períodos diferentes, mas logo após a lesão. E os níveis eles vão diminuir também em proporções diferentes. Então, para eu identificar possíveis lesões, eu faço coleta de exames laboratoriais e eu verifico se eu tenho, identifico se eu tenho a liberação desses marcadores na corrente sanguínea. Se eu tiver, significa que eu tive uma necrose das células desse miocárdio. Quais são as causas do miocárdio? Então, o infarto, ele é resultante de uma obstrução de uma artéria coronária. E essa obstrução, ela pode ser devida a uma aterosclerose, a uma trombose, uma agregação plaquetária, uma estenose ou até mesmo um espasmo daquela artéria. E os fatores que levam a isso, gente, eles podem ser diversos, como o envelhecimento, diabetes mellitus, hipertensão arterial, ingesta excessiva de gorduras, as pessoas comem muito gordura. Então, isso tudo pode comprometer e levar a um infarto. Então, aqui, ó, eu trouxe essa imagem, nós temos uma artéria coronária bloqueada por um trombo, né, devido a todas essas causas que eu acabei de citar. Nós temos um tecido cardíaco, automaticamente nós temos um tecido cardíaco lesionado devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Então, o IAM ele vai comprometer predominantemente o ventrículo esquerdo, mas a lesão ela pode ainda se estender ao ventrículo direito ou aos outros átrios. A extensão do infarto agudo do miocárdio ela pode se dar por dois tipos, transmural e não transmural. Vai depender muito do achado dentro do eletrocardiograma. Então, o transmural, nós vamos poder observar que eu tenho uma disfunção, né, muito característica na onda Q. Aí eu trouxe essa imagem aqui só para a gente lembrar aonde a onda Q age. Então, a onda, o complexo QRS, né, porque a onda não é sozinha, ela é um complexo. Ela age ali na ativação dos ventrículos, então lembra? Na polarização ventricular. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma anormalidade. O que significa isso? Esse infarto transmural, ele envolve toda a espessura do miocárdio. Então, o epicárdio e o endocárdio.
que são caracterizados por essa onda Q. E aí, essas ondas elas serão anormais num paciente infartado. No infarto de extensão não transmural, nós vamos ter uma alteração nas ondas STT. Então, ali, ó, termina o meu complexo QRS, eu começo no S, na onda ST, tá? Então, o que significa isso? Então, eles não vão se estender pela parede ventricular, elas vão provocar alterações ali, ó, no ST, na repolarização. Então, normalmente, esse tipo de infarto, ele vai envolver o terço interno do miocárdio. É onde tem ali a tensão da parede, que ela é mais elevada. E aí o fluxo do miocárdio, ele vai ser mais vulnerável a alterações. Então, ali, só para que a gente possa lembrar, eu vou ter ali uma disfunção do elétron na polarização e na despolarização ventricular. Então, quais são os sinais e sintomas que acontece no infarto agudo do miocárdio? Então, o paciente ele vai chegar com uma dor substernal. Essa dor ela pode ser irradiada para membro superior esquerdo e até mesmo aqui para a região da clavícula, da mandíbula. Tá? Essa dor ela é considerada como uma precordialgia e ela é muito semelhante à angina do peito. Então, o que esse paciente também pode apresentar? Ele pode apresentar náuseas, diaforese, que é aquela sudorese excessiva, náuseas e vômitos, acompanhado ainda da dispneia. Então, esse paciente ele vai estar bem cansado e com essas dores características. Ele pode ainda apresentar cefaleia e uma queixa álgica aqui na região da nuca, tá? Isso pode ser muito comum num paciente que esteja infartando. Em geral, como é que vão estar essas bolhas cardíacas? Lembra B1 e B2? Então, essas bolhas cardíacas, elas vão estar bem distante, quase inaudível. Então, eu vou poder auscultar ali um sopro sistólico bem suave na ápice ali do meu coração. Tá? Então, eu, enquanto enfermeiro, preciso estar bem atento aos sinais e sintomas. Chegou o paciente no pronto atendimento com esses sintomas, o paciente vai entrar no protocolo de atendimento de infarto agudo do miocárdio. Então, vai para o eletrocardiograma, em seguida vai para os exames laboratoriais e inicia-se rapidamente o tratamento. O diagnóstico, então, foi o que eu acabei de falar. Nós vamos fazer o eletrocardiograma. Os marcadores cardíacos periódicos são os exames laboratoriais. Lembra que eu falei lá para vocês dos marcadores cardíacos? Quem são eles? Então, nós temos marcadores séricos da lesão do miocárdio. Então, quais são essas enzimas? CK e CKMB. Então, e temos ainda os conteúdos celulares. Então, esses marcadores, eles vão aparecer e eles vão me mostrar se existiu lesão ou não nesse miocárdio, tá? Então, os exames ideais aqui, os exames laboratoriais, CK, CKMB e os conteúdos celulares, que é a troponina 1 e a troponina 3. Num segundo momento, esse paciente vai realizar uma angiografia coronariana. E aí a gente fala do tratamento. Então, o tratamento, o objetivo do nosso tratamento é, inicialmente, aliviar essa dor torácica, essa precordialgia, estabilizar o ritmo cardíaco e reduzir essa sobrecarga. Em geral, o tratamento farmacológico inclui o quê? Então, inclui a morfina, que trata-se de uma medicação opioide, de um analgésico, os nitratos ou a nitroglicerina, os anticoagulantes, que vai agir lá na cascata de coagulação do nosso organismo, e os beta-bloqueadores, que
vão atuar com receptores beta-adrenérgicos para estabilizar aí essa pressão arterial. Então, ambos eles, né, como eu havia dado na aula passada, eles vão agir nos seus receptores para aliviar, então, esse paciente dessa dor torácica, estabilizar esse ritmo, reduzir a sobrecarga cardíaca e manter ali a pressão arterial nos níveis pressódicos. Então, nós temos ainda o oxigênio, a oxigenoterapia. Nós temos dois tipos de oxigenoterapia. Então, segundo a American Association for Respiratory Care, a oxigenoterapia, ela consiste na administração de oxigênio suplementar, que tem o objetivo de fazer o quê? De elevar ou de manter ali a minha saturação de oxigênio acima de 90%. E tem o objetivo ainda de corrigir danos de hipoxemia que esse infarto pode causar. Então, nós temos dois tipos de oxigenoterapia. A oxigenoterapia de baixo fluxo e a oxigenoterapia de alto fluxo. Então, a oxigenoterapia de baixo fluxo pode ser a cânula nasal, a máscara simples e o catéter nasal. E nós temos alto fluxo, a máscara de Venturi. Então, o catéter nasal ele vai ser utilizado quando? Quando o paciente ele requer uma concentração mais baixa ou média ali de oxigênio. Então, as velocidades do fluxo ela vai ser até mais ou menos 6 litros por minuto. A máscara simples, o corpo da máscara em si, ela armazena o oxigênio entre as inspirações do paciente. A expiração ela vai se fazer através de orifícios laterais ou pela própria borda da máscara ali. Então, ela tem um fluxo ideal inferior a 5 litros por minuto. Então, lembrando, máscara de baixo fluxo, ela não pode ultrapassar 6 litros por minuto, tá? Acima disso, já é considerado uma oxigenoterapia de alto fluxo. Aí é indicado outros tipos de dispositivo, como, por exemplo, a máscara de Venturi. A máscara de Venturi, ela tem um sistema de liberação de oxigênio e ela é indicada para pacientes que precisam de oxigenoterapia controlada. Então, ela fornece ali uma concentração muito exata de oxigênio para esse paciente. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês. Ela tem várias válvulas e as válvulas são separadas por cores. Então, cada válvula consiste numa concentração de oxigênio. Então, ali eu tenho uma válvula azul, a branca, a amarela, a vermelha e a verde, né? E ainda tem algumas outras aqui. Mas o que significa isso? Quando eu falo, por exemplo, de uma válvula azul, significa que eu vou manter uma concentração de 2 litros de oxigênio por minuto para esse paciente e a concentração de oxigênio vai ser de 24%. Então, o que eu vou levar de oxigênio para esse paciente é 24% do que o organismo dele produz. E eu não posso passar de 2 litros por minuto. Então, essa válvula significa isso. A válvula branca, por exemplo, 4 litros por minuto e uma concentração de 28%. Então, nós conseguimos chegar através dessa válvula até 60% de oxigênio. Por isso que a gente fala que ela é alto fluxo. Então, por exemplo, na válvula verde, eu posso administrar 12 litros por minuto e uma concentração de 60%. Então, olha só, 60% de oxigênio já é considerado ali alto fluxo. E a gente chega em diagnóstico de enfermagem. Então, quais seriam os diagnósticos para um paciente infartado? Eu tenho ali uma perfusão tissular prejudicada, relacionada ao estreitamento ou obstrução de uma ou mais artérias coronarianas, e eu tenho um segundo diagnóstico que é a dor aguda, relacionada à isquemia dos tecidos do miocárdio. Na prescrição, eu tenho
estimular a ingesta hídrica contínua, avaliar e registrar a gravidade, a localização e o tipo da dor. Por que eu tenho que avaliar e registrar isso? Porque eu preciso identificar se quando eu inicio o tratamento desse paciente, ele não vai ter um novo infarto. Se ele tiver um registro ali de dor e a gente conseguir identificar a localização, pode ser que ele esteja infartando em outra região do coração. E aí a gente precisa fazer o quê? Encaminhá-lo novamente para um eletrocardiograma e iniciar um novo tratamento. Monitorar o eletrocardiograma caso episódios de dor torácica. Então vai ao encontro da minha prescrição acima. Realizar a ausculta cardíaca, observar a administração de oxigênio de baixo fluxo e manter repouso no leito. Quando eu faço a ausculta cardíaca, eu busco identificar estertores, tosse e dispneia. Por quê? Se esse paciente estiver apresentando esse trio aqui, pode ser que ele tenha evoluído, esse infarto evoluiu para uma insuficiência cardíaca do miocárdio. Uma insuficiência cardíaca congestiva, à esquerda. Então, eu preciso estar atento a isso. Aí eu volto um pouquinho na aula de ICC. Tá? E aí, para finalizar, por que eu preciso estar atento a essa prescrição e seguir a essa avaliação e tratamento? Porque esse paciente ele pode evoluir para um choque cardiogênico, ele pode evoluir para uma embolia cerebral e até por uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu preciso estar atento aos achados. O que mais que eu poderia acrescentar aqui nessa prescrição? Escala de coma de Glasgow, né? Esse paciente ele pode chegar numa confusão mental ali muito grande devido à hipoxemia. Então, eu preciso avaliar a escala de coma de Glasgow. Sim. Eu posso avaliar também perfusão periférica, né, de membros inferiores e superiores. E eu posso observar ainda a coloração da pele, porque esse paciente pode apresentar cianose de extremidades, como também cianose central, devido à hipoxemia, tá? Então, eu finalizo a aula de hoje aqui. Ela, né, complementa a nossa última aula sobre os mecanismos de ação das medicações, da morfina, dos beta-bloqueadores, dos anticoagulantes e dos nitratos. E nós seguimos aí para tirar dúvidas ou complementar algo que faltou aqui. Aqui estão as referências bibliográficas e nós finalizamos por aqui. Tenham um excelente dia de estudo, espero poder contribuir um pouco mais ainda nas explicações. Fiquem com Deus.